A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a esse momento tão precioso na manhã desta quarta-feira, ao nosso Vida Devocional. E assim que Deus fale muito e cale fundo ao seu coração, criando raízes de transformação pelos frutos que serão gerados pelo Espírito de Deus na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, abençoamos o seu lar. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros abençoa a sua casa com uma extensa programação da IPP-TV. Por isso, inscreva-se no nosso canal, tanto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros como da IPP-TV. Dê lá o seu like, ative o sininho para receber as notificações e assim você vai ser cada vez mais informado das programações e tudo que acontece na vida da sua igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por isso, agora nós estamos aqui muito felizes por estar com você e compartilhar da palavra, mas eu quero dizer para você, você precisa entrar no site da Editora Hebron. Procure lá, Editora Hebron, e aí você vai encontrar essa Bíblia maravilhosa, onde nós vamos compartilhar nessa manhã a palavra de Deus. Eu não sei se você já conhece, esse verde aqui lindão, que é o nosso verde presbiteriano, com muita alegria, onde a Bíblia Hebron, a sua Bíblia de meditação diária, tem aqui no seu texto bíblico as margens laterais para você anotar a sua meditação, a sua devocional com Deus, a sua jornada com o nosso Deus. Por isso, adquira a sua e auxilie na obra missionária, nas plantações das igrejas que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem realizado. Bíblia Hebron, a sua Bíblia de meditação diária, e sem mais delongas, nós vamos pedir para que você abra a sua Bíblia aí ou ligue o seu dispositivo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Efésios 1, 15 e 16. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero orar com você e por você, para que o Senhor ilumine os nossos corações. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos essa manhã, agradecidos pelo teu santo nome gravado em nossos corações, pedindo que a tua palavra fortaleça a cada lar e a cada família aqui representada, os filhos, os pais, esposas, todos, Senhor, alcançados por esse evangelho, que possamos refletir na transformação dessa tua palavra e nos tornemos praticantes. Por isso, ilumina o coração do teu povo que nos assiste agora, pedindo em nome de Jesus oramos. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-nos nas minhas orações. Versículo 16 é o destaque dessa manhã, repetindo, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-nos nas minhas orações. Paulo mencionava os Efésios o tempo todo, e ele estava o tempo todo, graças a Deus, não cessava de orar e dar graças a Deus pelos Efésios por causa da fé daquela igreja de Éfeso. Por isso, nessa manhã, nós vamos começar uma série e alguns programas do Vida Devocional, você vai ter um encontro comigo aqui, onde nós vamos falar sobre um tema muito importante, a oração. E nós vamos tomar a vida do apóstolo Paulo justamente para que entendamos como deve ser a nossa oração. E aí, grave aí, eu preciso orar mais e melhor, parte 1 no dia de hoje. Eu preciso orar mais e melhor. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, como eu disse, para que no exemplo desse homem que convocou a todos nós, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, e é claro, o maior exemplo, como vamos ver aqui também, de oração, é a própria vida do Senhor Jesus, mas nós podemos olhar para essa perícope aqui, que vai do capítulo 1, no versículo 15 até o versículo 23, essa oração de Paulo que serve e está recheada de exemplo como deve ser a nossa oração. E eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor, e você também precisa, sabemos disso. A nossa oração deve permear todos os dias. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Por isso que nessa manhã nós já podemos tomar aí como palavra o exemplo do próprio pastor escocês, o reverendo Robert McCheyne, quando ele diz, quando a pessoa está de joelhos diante de Deus,
Ali é ela e nada mais. A oração é o canal de comunicação entre você e Deus, onde Deus fala com você, onde na batida corrigida pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo traduz as nossas orações e leva ao Senhor, nós assim podemos conversar com Deus. Agora, o que é uma conversa? As nossas conversas revelam muito do que está na nossa mente, do que está no nosso coração. Por isso que na nossa oração particular com Deus, o nosso coração é revelado. Nós falamos daquilo que o coração está cheio. Se a boca fala do que está cheio o coração, a nossa oração também vai falar muito a respeito de nós mesmos. Basta você ouvir alguém orando, ou a você mesmo orando, se você prestar atenção nas suas palavras, pode-se perceber ali uma janela que leva direto para o verdadeiro ser. Quem é você quando você se expressa ou quando você ora? Vejamos de uma outra forma. A maneira como nós usamos o nosso dinheiro, ou os nossos recursos e o nosso tempo, como fazemos com essas coisas a nossa vida, ali se revela as verdadeiras prioridades. E onde estão as nossas prioridades, estão as nossas verdadeiras crenças. E, de igual modo, são as nossas orações. Se é que a gente ora, por quem oramos ou pelo que oramos, e a maneira como oramos. E assim, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã que o uso da oração, ele precisa ser refinado, buscado, incessantemente treinado. E muitas vezes você vai perceber que é muito melhor um coração repleto da presença de Deus, mesmo que sem palavras, do que palavras vazias. Por isso que eu ouso dizer que a oração, até mesmo mais do que a leitura da palavra, seja, para uma boa parte de todos nós, uma das ferramentas de crescimento espiritual que as pessoas têm mais dificuldade de utilizar. E é uma luta, muitas vezes, quando você se coloca sozinho, como o próprio Senhor Jesus vai recomendar, no lugar secreto, no seu quarto, onde ninguém está vendo, mas só Deus está vendo, nosso Pai te vê, e ali muitas vezes você fica com a voz embargada, com dificuldade para se expressar. Eu reconheço isso, dessa dificuldade em muitas vidas. E muitas vezes a oração não surge facilmente nos nossos lábios ou na nossa mente quando por diversas circunstâncias, e na maioria das vezes nós nos colocamos em oração quando passamos por tempos de crise ou dificuldade. E aí sim passamos a lançar mão da própria oração para buscar ao Senhor, quando na verdade a oração ela deveria ser um momento constante na minha e na sua vida. E aí a oração ela acaba por se parecer com uma espécie de acordo com Deus, como se fosse possível isso, né? Ou tentativas de pedidos que não temos a menor ideia se Deus ouvirá os nossos pedidos ou agirá através desses pedidos. Por isso que as orações, muitas vezes, elas acabam se tornando, meu irmão e minha irmã, tão egocêntricas que não demonstram nenhum prazer no Criador e no Salvador, mas apenas apresentam ali uma lista de desejos como se Deus fosse um gênio da lâmpada ou um mordomo pronto a nos atender simplesmente por aquilo que queremos. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor e com prazer. Esse é um ponto-chave. Você não pode simplesmente acionar ou ligar o modo oração só quando você acha que precisa, mas você precisa ter prazer na oração. E para que isso aconteça, nós precisamos desse parâmetro da vida de Paulo no texto lido para apresentar a nossa oração como o apóstolo se apresentava diante do Senhor e crer e orar como ele fazia. Assim, a gente precisa saber com quem estamos falando e nós precisamos saber que estamos falando com Deus e que não é somente um Deus que está distante, mas um Deus que está muito perto do meu e do seu coração. Paulo sabia a quem ele estava orando. E você sabe a quem você ora? Você vai poder encontrar muitas vezes as pessoas falando a respeito de Deus de uma maneira intelectual ou até mesmo de uma forma um pouco mais distante. Eu sei que existe um Deus. Ou você também vai até ver em alguns tipos de teologias, que nem podem ser chamadas de teologias, que conhecemos como prosperidade, as pessoas tratando com Deus como se fosse um negócio. Deus, um negócio, como se isso também fosse possível. Mas a verdade é que é distintamente ao cristão falar sobre Deus e falar com Deus como sendo Deus o nosso Pai.
Saber a quem estamos orando é saber que oramos ao nosso Pai bondoso. Por isso que Paulo fala nas suas orações tratando Deus como Pai, e ele faz isso no versículo 2 do capítulo 1, se você puder voltar ali e ler a respeito da graça e a paz que vem de Deus como Pai. Efésios 1, 2. Os cristãos sabem que o Criador não é um pai qualquer, mas ele é o Pai verdadeiro. E isso não é uma metáfora, é uma realidade. E por isso, nessa manhã, eu quero lhe convidar, se você tem dificuldades com a palavra pai, se você teve um relacionamento truncado com o seu pai, se você, muitas vezes, até nem conheceu o seu pai, ou o pai foi alguém distante, ou o pai foi alguém que abandonou o seu lar, ou o pai foi alguém que muitas vezes nem consta no registro ali de nascimento, saiba que Deus é o verdadeiro pai que se relaciona e te ama. Ele quer se relacionar com você. A quem eu devo orar? É a este Pai que nós oramos. Oramos ao nosso Pai de amor, porque nós somos adotados em Cristo. E no começo também da carta de Paulo, aí em Efésios, ele vai falar que nós somos revestidos de Cristo, ou seja, do verdadeiro Filho mais velho, que se rasgou na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos revestidos dele, e assim adotados na presença de Cristo, purificados pelo seu sangue. Deus nos vê através de Cristo Jesus. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, nos revestimos de Cristo e podemos orar a Ele como filhos. Como ele vai dizer, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. Por isso que é um privilégio para mim e para você lermos e ouvirmos as orações de Paulo. E a maravilhosa compreensão das mesmas orações como palavra de Deus. A oração de Paulo está registrada e ela é palavra de Deus para mim e para você. Ou seja, ele deixou um mandamento específico que nós precisamos dobrar os nossos corações diante do Senhor. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor e eu preciso orar com o parâmetro que Paulo orou. Qual foi o parâmetro? Paulo seguiu as orações de Jesus Cristo. Paulo imitava Jesus, então Paulo imitava as orações do nosso Senhor Jesus. Eu preciso orar como Paulo e todos os demais homens da Bíblia, como eles oraram, como as mulheres oraram, como Ana, quando buscava ter o seu filho e o teve ali, Samuel, ela derramou em oferta ao Senhor as suas orações. Por isso que eu preciso orar como todos os personagens da Bíblia oraram e principalmente como Jesus orou. E aqui em destaque nessa manhã, a oração de Paulo, porque assim a nossa oração vai subir ao altar do Senhor como aroma agradável, como incenso agradável diante do nosso Pai, que recebe as nossas orações. Por isso que nesse texto lido precisamos focar, precisamos orar mais e melhor. E eu e você, vamos colocar isso em prática junto nessa manhã, nessa série, nessa parte 1. Paulo orava sobre coisas grandiosas, porque ele cria num Deus grandioso. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, não ore por migalhas. Não peça por coisas simples do cotidiano, banais, efêmeras. Peça pelo reino de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Clame para que o reino de Deus seja estabelecido sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua esposa, você, mulher, sobre a vida do seu esposo, para que assim estabelecido o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão consequências e acrescentadas sobre o seu lar. Vamos aprender então com a oração de Paulo? Vamos imitar esse imitador de Cristo chamado apóstolo Paulo. Por isso que, como destaque único nessa manhã, orar é dependência. Grave isso aí. Orar, a minha e a sua oração devem ser um sinal claro de total dependência do Senhor. Orar é admitir essa dependência de maneira expressa diante de Deus. Uma pessoa extremamente autoconfiante, ela não verá necessidade de fazer a sua oração ou pedir algo diante de Deus. Em sua arrogância, essas pessoas acham que já tem tudo, que não há necessidade de orar. Uma pessoa que se ache, por exemplo, muito justa e correta, não fará, por exemplo, orações de confissões, como fazemos nas nossas igrejas, no momento da liturgia. Não há necessidade de orar se você acha que você é bom o suficiente para receber as bênçãos de Deus. Por isso, deixe de lado, meu irmão e minha irmã, a sua performance, as suas obras, aquilo que você faz e executa com as suas mãos, porque tudo é muito passageiro, a vida é um sopro. Por isso que a sua oração
e quando você derramar o seu coração diante do Senhor, ela deve expressar dependência. Dependência total do Senhor. Por isso que se a pessoa coloca o seu coração diante de Deus, aquela que sabe que tem falhas, que comete pecados e que precisa da ajuda de Deus, faz o que Paulo fez. Ela ora sem cessar, dando graças a Deus. Foi isso que nós oramos e lemos aqui no versículo 16. E mais, ela vai mostrar a sua total dependência com aquilo que Paulo vai dizer na própria carta de Efésios, se você quiser conferir aí, capítulo 3, versículo 14 da carta de Efésios, você vai perceber que Paulo diz o seguinte: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que atitude é essa? Você percebe que Paulo alcançou grandes feitos em seu ministério, que ele literalmente transformou o mundo com a sua pregação, e essa pregação que incendiou os arredores do Mediterrâneo, um evangelho de poder que foi de Jerusalém à Turquia, dentro da Grécia, inclusive Roma. E poucos homens nesse mundo realizaram um impacto tão grande quanto esse judeu convertido de baixa estatura e de pouquíssima visão, chamado Paulo. O que ele realizou foi impressionante. Agora saiba de uma coisa, Paulo sabia que a sua tarefa de pregar era um privilégio, mas ele só fazia e só realizava esses grandes feitos porque a sua vida estava dobrada diante do Senhor. Paulo era totalmente dependente de Deus, ele sabia que pregar era um privilégio, por isso que ele vai dizer aí em Efésios 3, 7, dizendo: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Mas ele sabia que mesmo sendo ministro para pregar o evangelho, ele era totalmente dependente, era impossível realizar essa tarefa de pregar o evangelho a todas as pessoas sem a ajuda de Deus. Por isso ele orava. E ele sabia que a sua pregação estava diretamente ligada à oração. Pregação e oração, e vice-versa, as duas totalmente dependentes uma da outra. É por isso que Charles Spurgeon, e eu não me canso de citar, de fazer essa citação, quando foi perguntado certa vez: Reverendo Charles Spurgeon, o que é mais importante, a meditação na palavra de Deus ou a oração? E a resposta dele foi: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? E era esse mesmo reconhecimento que Charles Spurgeon tinha de palavra e oração que eu e você precisamos. E era esse reconhecimento na dependência de Paulo diante de Deus. E o padrão que Paulo usava era o padrão do mestre. Quem era o mestre? O nosso Senhor Jesus. Quando lemos os evangelhos, percebemos que o padrão de Jesus era orar ao Pai, como já falamos, o tempo todo. Antes de iniciar ali o seu ministério público, ele se retirou para orar, ele jejuou durante 40 dias no deserto, durante seus ensinamentos e milagres, ele sempre orava diante do Senhor e também procurava se retirar para orar com os seus amigos e discípulos, e muitas vezes se retirava para orar sozinho. Então Jesus instituiu o padrão, nos ensinando, por exemplo, a orar conforme a oração dominical declarada e ensinada por ele aos seus discípulos. Ao mesmo tempo, todo o tempo de intimidade que ele tinha com o Pai por meio da oração, que é plenamente percebida em João 17, na oração sacerdotal, quando ele também muitas vezes vai instar aos seus amigos do círculo mais íntimo que permaneçam em oração incessante com ele no Getsêmani, quando ele ficou ali na total dependência de Deus para realizar a missão do cálice amargo da morte na cruz do Calvário. Sim, e ainda na cruz do Calvário, pendurado naquele madeiro, Jesus Cristo, com 7 frases, ele orou o tempo todo. É por isso que agora precisamos reconhecer, se Jesus, o Mestre Supremo de todos os tempos, seguiu as suas próprias orientações sobre como orar, de uma vida de oração, o que dirá de nós, meu amado irmão e minha irmã? Se Jesus, que foi enviado para transformar não só a história do mundo, mas a história de toda a eternidade, tinha tempo para orar, o que dirá de nós, meu querido e minha querida? Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabia que precisava orar, o que dirá de cada um de nós? Precisamos orar mais e melhor e ter prazer na oração. Precisamos orar como Paulo, precisamos orar como Jesus Cristo orou. É por isso que, assim, quando Paulo escreveu essa tremenda carta aos Efésios, falando sobre as glórias e as maravilhas de Deus, precisamos notar que Paulo, falando sobre as glórias e as maravilhas de Deus, ele está numa prisão.
naquele lugar fétido, na masmorra daquela prisão romana, no lugar onde todos os dejetos passavam por ali, naquele subsolo, naquela masmorra. É naquele lugar que Paulo constrói o seu jardim de oração. Ou seja, Paulo está numa prisão, de joelhos, declarando a sua total dependência do Senhor. Perceba, um judeu, normalmente, ele orava de pé. E Paulo sabia a quem ele orava. E ele expressou a sua total dependência de Deus, manifestando aquilo que estava no seu coração ao se colocar de joelhos. Por isso, joelhos e coração era um só na vida de Paulo. Não era um ato mecânico e religioso de você simplesmente chegar na igreja e se colocar de joelhos porque todos se colocam ou porque o pastor pediu para você fazer isso. Mas era algo orgânico, conectado da sua alma, mente, corpo, totalmente conectadas numa ação espiritual, onde corpo e alma estavam ali derramados numa postura de total dependência de Deus. É por isso que nós podemos dizer mais uma vez, mais uma vez Charles Spurgeon, podemos falar ousadamente com Deus. Sim, entramos com ousadia através da oração, mas Ele ainda está nos céus e no seu soberano trono, e nós na terra. E devemos evitar qualquer tipo de presunção quando falamos e oramos com Deus. Ou seja, não determinamos nada, meus irmãos. A nossa oração não determina nada, mas ela é um sinal de dependência e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Assim, o próprio apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, do capítulo 2, versículos 10 e 11, vai reforçar a postura reverente e de dependência, de adoração, no relacionamento com Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ou seja, precisamos nos colocar diante de Deus e de Jesus Cristo, de joelhos dobrados. Nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, a minha e a sua oração, elas só devem dar somente glórias a Deus. Reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo que Deus é o Pai definitivo sobre a minha e a sua vida, e assim nós nos dobramos de joelhos com o coração totalmente dependente. A decisão de Paulo orar na prisão de joelhos é algo que vem do seu ser, porque na prisão ninguém o via, mas somente Deus o via. E por isso ele mostra a sua total dependência. E ali, joelhos e coração dobrados nessa postura são respondidas. Mas o que está intrínseco aqui, mais uma vez repito, total dependência desse Pai amoroso. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, nessa manhã eu quero dizer para você, uma oração verdadeira é a oração que é feita com total dependência à pessoa divina do ser chamado Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Não importa o que a gente acha, o que é melhor para cada um de nós. Não importam as listas de pedidos ou desejos que muitas vezes fantasiamos como se fôssemos totalmente independentes de Deus e até mesmo das pessoas que estão ao nosso redor. Não importa se você acha que, ao seguir as regras e cumprir os requisitos da cultura ou da religião que você está inserido, ou até mesmo para tentar consertar a sua vida, buscando uma solução somente para você, não importa, pois você não encontrará nada além dos seus próprios esforços, se a sua oração estiver vazia de dependência do Senhor. Por isso, não importa a nossa vontade egoísta, pois o problema que está dentro de nós se chama pecado e que afeta a vida de cada um de nós. Por isso, precisamos que a solução, ela não venha de dentro de nós, mas ela venha de fora, ou seja, do alto para dentro, direto do trono de Deus para a minha e para a sua vida. Por isso, o que importa fazer foi o que Jesus mesmo disse na oração do Getsemane: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a notícia maravilhosa do Evangelho para mim e para você nessa manhã é essa: Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio do céu para consertar a nossa vida, para remover a culpa do pecado, para destruir a barreira que havia entre nós e Deus e para reconstruir a ponte do nosso relacionamento,
para o qual nós fomos criados, para ter com o Pai também, através da oração, esta conversa transparente e dependente do Senhor. Por isso, eu e você, nessa manhã, podemos agora orar e pedir para que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos que somos totalmente dependentes dele e dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, podemos pedir também que Deus nos ajude a lembrar que somos totalmente dependentes da obra do Espírito Santo, que traduz as nossas orações. E dentro dessa total dependência do Senhor, que as nossas vidas passem a fazer sentido no serviço do reino de Deus. Por isso, eu e você podemos pedir nessa manhã a ajuda do Senhor para aprendermos a orar enquanto oramos. Pelo amor de Jesus Cristo e pelo seu santo nome, eu e você podemos orar na dependência total de Deus. Eu quero agora convidar você para que nós façamos essa oração, mas de igual modo, eu quero ver aqui o nosso chat. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. A Luísa, que faz parte da nossa equipe técnica aqui, ela me mandou o link e eu vou abrir aqui para ver os pedidos de oração. E isso vai ser uma bênção poder compartilhar com você os pedidos de oração aqui nessa manhã. Vamos lá, estou conseguindo abrir aqui. Então, Jorge Gonçalves deu bom dia aqui para todos nós. Oração pela conversão dos filhos e regeneração do esposo. Andréia, vamos orar por você em nome de Jesus. Exatamente, oração. Estamos aqui, Ricardo Reis, pela sua saúde. Vamos orar também para que a solidão se afaste em nome de Jesus. Vamos lá, bom dia. Pelas minhas sobrinhas, diz ali a Delva, e pela sua saúde. Também, oração pelo Afeganistão, muito bem lembrado, Ricardo. Vamos aqui seguindo mais um pouco. A Suleide pede oração pela sua família. Bom dia, povo de Deus, diz aqui a Hidalga. A Hidalga missionária em Pereira Barreto. Deus abençoe sua vida. E vamos assim seguindo para a glória do nosso Senhor Jesus, como dizem os irmãos aqui. Peço oração pela minha família, diz a Selma. Peço oração pela minha saúde, diz a Rosângela. Estamos aqui justamente com muitos pedidos de oração. Maria Batista, peço oração pela minha vida espiritual. A oração é primordial, exatamente isso, Maria. E seguimos aqui com os comentários, irmãos, que são muitos. Aos missionários da Igreja Presbiteriana, vamos orar por eles também. E peço oração pela minha vida. Está aqui a Valberte Rios, de Pinheiros, Espírito Santo. Muito bom receber todos vocês de vários estados aqui do nosso Brasil. E pronto, chegamos aqui praticamente ao final dos comentários. Jonas, meu filho, envolvido com algumas práticas que precisam da misericórdia de Deus. Não conseguimos ficar sem conversar com alguém durante o dia, então a gente precisa aplicar nossa oração. Verdade, Maria, vamos em frente. Peço oração para que eu aprenda a orar. Aline, é verdade, eu também. Precisamos aprender a orar todos os dias. Cleonice, peço oração pela minha família. A Aline também pediu pela família. Pela minha saúde, a Angélica. Oração pelas minhas finanças e saúde, diz a Iracelma. Meu esposo, Elaine. Gente, muitos pedidos. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus já leu todos esses pedidos aqui. E eu quero justamente, com o coração muito contrito e emocionado diante de você aí, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos orar mais e melhor. E não vejo a hora da gente compartilhar a parte 2 aqui. Mas coloque a sua vida nesse momento em total dependência do Senhor. Foi o que nós aprendemos nessa manhã. Joelhos e corações dobrados significam muito mais para o Senhor do que palavras vazias, mas um coração cheio, repleto desse total reconhecimento que precisamos estar conectados com o nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos, dobre o seu coração diante dele e vamos orar nessa manhã. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o teu nome. Consagramos todo o nosso ser a ti nessa manhã. E por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar, cada vida, cada família e cada pedido que foi lido aqui, os que não puderam ser lidos, mas estão escritos. E, na verdade, o Senhor sonda e conhece o coração de cada pessoa que nos assiste nessa manhã. Deus,
Nós te pedimos que o Senhor atenda ao pedido dessas pessoas, não porque elas pedem simplesmente para a sua própria vontade, mas porque elas reconhecem que são totalmente, Senhor, dependentes do Senhor, como eu reconheço a minha total dependência do Senhor nessa manhã. Como Paulo fez, como Jesus Cristo fez no Getsemane, como ele fez nas orações na cruz do Calvário, até o final, vencendo a morte por mim e pelos meus irmãos, demonstrando que somos totalmente dependentes desse Pai que nos aguarda, desse Pai que espera por nós para que voltemos da lama do pecado, desse Pai que corre em nossa direção e nos dá uma nova roupagem em Cristo Jesus, uma aliança em Cristo Jesus, sandálias para pregarmos o Evangelho em Cristo Jesus, e somos convidados a um banquete espiritual com o Senhor através da Tua palavra e através da oração. Por isso, em nome de Jesus, mais uma vez, eu abençoo as famílias e pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de cada um dos meus irmãos. E assim nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito que gera em nós a dependência do Senhor, sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida e aguardemos o próximo Vida Devocional, parte 2. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Até a próxima, pessoal. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.